Um relatório da PF encaminhado ao Supremo nesta quarta-feira revelou uma troca inédita de mensagens entre o presidente Jair Bolsonaro e o então ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. A conversa revela que o Bolsonaro pressionou o ex-juiz depois de se sentir contrariado com uma fala de Moro. No dia 12 de abril, o presidente encaminhou ao então ministro uma reportagem que repercutia a participação de Moro em uma live, em uma videoconferência, em que ele confirmava o poder da PF para impor medidas de isolamento social durante a pandemia do novo coronavírus. O Bolsonaro afirmou, nessa mensagem que agora veio à tona, abro aspas, se esta matéria for verdadeira, todos os ministros, caso queira contrariar o PR, pode fazê-lo, mas tenha dignidade para se demitir. Aberto para a imprensa, fecho aspas. E o Moro respondeu o óbvio, abro aspas, o que existe é o artigo 268 do Código Penal, do CP. Não falei com a imprensa, fecho aspas. O artigo 268, é bom que as pessoas saibam, do Código Penal, trata da infração à determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. Então, o que o Moro estava falando é simplesmente aquilo que é a lei. E vocês veem por aí a claque bolsonarista, esses passadores de pano a soldo federal, querendo demonizar o Sérgio Moro porque ele saiu do governo e porque ele apontou a interferência do Bolsonaro na PF como o ditador, o sujeito associado aos governadores e prefeitos que também estão sendo demonizados pelo bolsonarismo por ter atitudes divergentes em relação à pandemia, o sujeito que quer prender todo mundo, que queira sair de casa, que não queira respeitar o isolamento social e tal. Aliás, como até se tivesse acontecido no Brasil o lockdown total, né, em que as pessoas realmente são obrigadas a ficar em casa, são multadas na rua se elas colocarem o pezinho fora de casa. Não foi isso que aconteceu. Houve um isolamento social meia bomba, não cumprido, e contra o qual o presidente Bolsonaro se colocou desde o começo, sem a menor prudência, inclusive, incentivando as pessoas a se exporem ao risco de morte, saindo às ruas, sem máscara, inclusive. Quer dizer, se pode até criticar o Ministério da Saúde por não ter recomendado imediatamente, de forma antecipada, o uso de máscara, que naquele momento era um problema mundial, a ignorância em relação ao assunto. E esse é um dos motivos pelos quais era necessário uma certa prudência, e o que a gente viu foi essa arrogância de fazer a previsão de até 800 mortes, quando na verdade agora já passam de 120 mil. Então não tinha vacina, não tinha medicamento, o mundo ainda estava tentando descobrir quais eram as causas, os efeitos dessa doença, as formas de transmissão, e houve uma demora na recomendação do uso de máscara. No entanto, a recomendação veio, e mesmo assim depois o próprio Bolsonaro disse que a máscara nem adianta muito e tal. Então ele próprio combate aquilo que poderia ser uma alegação dele em relação ao ministro que ele próprio demitiu no começo, o Luiz Henrique Mandetta, e os seus secretários, como o João Gabardo, que acabou indo para São Paulo, admitindo que eles até demoraram um pouquinho a recomendar o uso de máscara. Então a gente tem visto aí toda essa desinformação a respeito da pandemia e desinformação, inclusive, a respeito da lei. É a mesma coisa do caso da mensagem do Bolsonaro, vou chegar aí até ela no relato, sobre o inquérito das fake news que poderia atingir bolsonaristas, quando o Moro respondeu para ele que aquele inquérito era de ordem do Supremo Tribunal Federal, relatado pelo ministro Alexandre de Moraes. Quer dizer, a PF cumpria aquilo que o ministro do Supremo Tribunal Federal determinava. Então o Bolsonaro não conhece a lei, tanto não conhece a lei que ontem eu estava aqui no programa com o José Neumann comentando o caso da vacina. E o Bolsonaro deu uma recomendação contrária à lei que ele próprio assinou. Então, se ele não conhece a lei que ele próprio assinou, imagine as outras leis. Esse é aquele Bolsonaro que foi flagrado num vídeo uns meses atrás, e eu mostrei, até fiz uma comparação com um vídeo do Lula em que ele diz que tem preguiça para ler, dizendo também que era muita coisa para ler, que às vezes tem que ler até 20 páginas. Imagina, ele falou isso como se fosse assim uma quantidade absurda. E ainda tem que interpretar, disse o Bolsonaro.
Quer dizer, então ele não conhece as próprias leis, fica atacando qualquer pessoa de quem ele tenha ciúme, de quem ele tenha invejinha, de quem ele tenha esse receio de protagonismo, de que atinja a popularidade dele, e aí toda a sua claque faz esse trabalho de acobertamento, tentando eliminar as nuances do debate, tentando eliminar os fundamentos e aquilo que está escrito nas regras. Então vamos continuar. O relatório da PF analisou conversas entre o Bolsonaro e Moro do dia 12 a 23 de abril e foi entregue ao STF no âmbito do inquérito que apura uma possível interferência do presidente na PF. É assim que eles colocam, vocês sabem muito bem qual é a minha opinião a respeito. O documento também transcreve outras 2 conversas já divulgadas em que o presidente sinaliza o interesse em demitir Maurício Valeixo, então diretor-geral da Polícia Federal. Em uma delas, Bolsonaro cita uma nota do antagonista com aquela manchete PF na cola de 10 a 12 deputados bolsonaristas e afirma mais um motivo para a troca. Lembrando que essa mensagem que foi muito repercutida, ela foi enviada no dia seguinte àquela reunião ministerial em que o Bolsonaro disse, olhando para o Moro, que iria interferir. Então, ele já tinha dito que não ia esperar fuder minha família ou amigo meu, nas palavras dele, e aí no dia seguinte falou mais um motivo para a troca, porque os motivos anteriores já haviam sido expressados. E em outra mensagem, o Bolsonaro escreveu, Moro, Valeixo sai esta semana, está decidido. Isso foi antes daquela reunião ministerial. Então, quando você coloca todos os fatos aí na linha do tempo que a própria PF está fazendo, apontando tudo aquilo que nós, no Antagonista, na Cruzoé, aqui nos vídeos em youtube.com/o Antagonista, apontamos, você vê que houve a interferência clara do Bolsonaro na Polícia Federal para blindar a família e aliados, quer dizer, incomodado com as investigações que estavam atingindo ou poderiam atingir de forma ainda mais incisiva ele próprio, quem sabe, mas principalmente ali em primeiro lugar os seus filhos ou amigos como o próprio Fabrício Queiroz. De acordo com o relatório, e é isso, perdão, que o relatório sinaliza, foi manchete no Antagonista ontem e também na Cruzoé. De acordo com o relatório, os fatos que levaram o presidente a querer intervir na PF foram os seguintes: a abertura do inquérito sobre a rachadinha, lembrando, peculato, tá? Desvio de dinheiro público, no gabinete de Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio, a Alerj, a menção errônea ao deputado Hélio Lopes no inquérito da PF, comentei sobre isso na ocasião, postei no Twitter, a gente mostrou que isso ajudou a agravar ali a insatisfação, mas que não foi o motivo principal. Lá, no começo do segundo semestre de 2019, com a insatisfação dele em relação à superintendência da PF no Rio. Também a investigação sobre ocultação de bens na declaração à Justiça Eleitoral e o inquérito das fake news, do qual eu estava falando, aberto no STF no início do ano passado. A PF cita diversas declarações de Bolsonaro a partir do dia 15 de agosto de 2019 que demonstrariam as interferências. Nesse dia, o presidente afirmou que pretendia trocar o superintendente da PF no Rio. Isso foi público. Em 21 de agosto de 2019, Bolsonaro mencionou reportagens que indicariam interferências dele na PF e disse: fui eleito para interferir mesmo. No dia seguinte, disse a repórteres: se trocar hoje, qual o problema? Eu que indico e não Sérgio Moro, ponto final. As trocas de mensagens entre Moro e só um parênteses antes de entrar aqui nesse outro caso, que o Bolsonaro tinha dado carta branca para o Sérgio Moro, tem entrevista dele na época ali da escolha do ministro, ainda no final de 2018, dizendo que o Moro teria autonomia para indicar, inclusive, o diretor da PF e todos ali os funcionários considerados de segundo escalão, levando em conta que primeiro escalão seria ele próprio. As trocas de mensagens entre Moro e a deputada Carla Zambelli, do PSL, também constam no relatório. E depois de o então ministro anunciar que sairia do governo por causa da exoneração de Valeixo, naquela sexta-feira de madrugada, 24 de abril, 2 dias depois da reunião ministerial, Carla Zambelli teria solicitado a Moro que aceitasse o Alexandre Ramagem, amigão do Carluxo, no comando da PF. Em troca, ela se comprometia a ajudar Moro a fazer o JB, que é o Jair Bolsonaro, prometer. Vai em setembro para o STF, como escreveu ela. E o Moro respondeu aquela frase célebre, perene, que vai ser lembrada aí durante muitos anos: prezada, não estou à venda. O documento ainda mostra outros trechos de conversas da deputada com Moro. Zambelli escreveu: o PR está rodeado de cobras que querem vê-lo cair para o Mourão assumir. Não confio nos que estão conversando lá. E ela continuou: o presidente não quer que você saia. E Moro respondeu: nem eu quero sair, mas preciso de condições de trabalho.
E na véspera da saída, a parlamentar chegou a marcar um almoço do então ministro da Justiça com Bolsonaro e escreveu assim: ministro, falei com o Planalto, tira esta sexta e vá para casa. Domingo, PR, que é o presidente da República, e Michele, primeira-dama, convidaram você, Rosângela, a esposa do Moro, isso é a Carla Zambelli escrevendo, e Aguinaldo para um almoço. Vamos resolver isso de uma forma a ajudar o Brasil. O senhor é um pilar de sustentação desse governo. E de acordo com a PF, em nenhum momento as mensagens permitem entender que houve interesse ou promessa de tal cargo, tanto por parte, do ex-ministro quanto por parte do presidente da República. A PF apontou que a única condição imposta pelo então ministro para permanecer no comando da pasta foi a de manter inalterada a direção-geral da Polícia Federal. Isso aqui é muito importante porque a PF está concluindo que o Moro jamais colocou como condição para a sua permanência que ele fosse indicado para a vaga do Celso de Mello ou do Marco Aurélio Mello, que vai sair depois, no Supremo Tribunal Federal. E isso foi usado mentirosamente pelo presidente Jair Bolsonaro naquele discurso para o qual ele arrastou todos os seus ministros na tarde daquela sexta-feira, 24 de abril, depois do pronunciamento de manhã, no final da manhã, pelo Sérgio Moro em relação à saída do governo, em relação à interferência. Então, o Bolsonaro, naquela ocasião, como foi claro para qualquer pessoa que estava acompanhando em minúcias o caso, e eu apontei, ele mentiu deliberadamente. Mentiu de forma perversa, mentiu porque estava acuado com as verdades que o Sérgio Moro estava colocando no debate público naquela entrevista coletiva. Então, ele, para retaliar, para ter no debate público uma narrativa contrária que maculasse a imagem do Sérgio Moro, que colocasse as pessoas em dúvida, achando que ele estava saindo porque os interesses inconfessáveis dele não estavam sendo cumpridos. Aquilo tudo foi um teatro, foi uma mentira típica de político que tem ali um grau de perversidade para lidar com as adversidades, para lidar com os seus telhados de vidro. As mensagens chegaram às mãos da PF no dia 2 de maio, depois do depoimento de Moro em Curitiba. E nessa quarta-feira, a Polícia Federal pediu a prorrogação do inquérito que investiga a interferência de Bolsonaro na corporação por mais 30 dias e afirmou que o depoimento do presidente é imprescindível. O Jair Bolsonaro não depôs ainda. É impressionante isso, são mais de 100 dias sem depor a respeito do assunto. Em junho, o PGR Augusto Aras pediu que o presidente possa escolher a forma como prefere depor. Ainda teve essa moleza. E o caso está sendo conduzido pelo ministro Celso de Mello do Supremo, que está de licença médica. Na última terça-feira, só para completar, num evento no Planalto, Bolsonaro insinuou que o Moro impediu a conclusão da investigação do atentado que sofreu quando ainda era candidato em 2018. Eu comentei isso aqui outro dia. É um absurdo talvez até maior. O presidente tinha afirmado lá que essa investigação poderia ter chegado ao fim se ele tivesse escolhido melhor um ministro meu, né? Ainda com esse viés patrimonialista de quem confunde o público com o privado. E hoje o governo anunciou a troca dos superintendentes da PF nos estados de Mato Grosso do Sul e Tocantins. Lembrando que com 20 minutos de posse, o Rolando Souza, que virou diretor-geral da PF, no lugar do Alexandre Ramagem, que teve sua nomeação suspensa pelo Alexandre de Moraes, ele já trocou o superintendente da PF no Rio, exatamente como queria o Jair Bolsonaro. E um novo superintendente da PF do Acre também havia sido nomeado na última terça-feira. Então, esses são os fatos. E o meu vídeo, os vídeos de Bolsonaro e a interferência na PF, já era bastante claro a respeito de tudo isso. No mínimo, o Augusto Aras, procurador-geral da República, deveria denunciar o Jair Bolsonaro por advocacia administrativa. Isso era o mínimo a se fazer, já com muita brandura. Mas do despachante do Bolsonaro, detrator da Lava Jato, nomeado para o cargo justamente para demolir aí a operação de uma maneira premeditada, como aconteceu principalmente a partir de agosto de 2019, a gente espera sempre o engavetamento.